Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Aniversariante do mês de agosto. Setor 1. Francisca Laurindo Santana, Genilda Ribeiro de Matos, Isabel Brasileiro Farias de Lucena, João Batista de Lucena Neto, Maria Aglaíce de Menezes Alencar, Maria Carmelita Moreira Pinheiro e Márcio Alvio Carneiro. Setor 2. José Wilson Félix Ferreira, Sayonara Ferreira de Farias Alencar e Cícera Lopes dos Santos. Setor 3. Maria Andrelino dos Santos, Maiane Maria de Alencar, Patrícia Lopes de Lima, Raíza Alves Estrela e Evanilza Maria da Conceição. Setor 4. Cirilo Marcelino, Luciano da Silva Souza, Maria Eliana Gonçalves Moreira e Maria Zenilda Medeiros Araújo. Setor 5. Cícero Araújo de Oliveira, Damiana Gomes Ribeiro, Francisca Maria Farias Barbosa Campos, Josefa Nandara Pereira de Souza Moreira, José Vieira Elias, Maria José Tavares de Andrade e Marta Rejane de Souza Quaresma. Setor 6. Francisco Igor Teles de Souza, Maria de Lourdes Lima, Natália Acra Silva Pereira, Lara Maria Clementina Oliveira e José Veloso. Setor 7. Josefa Aparecida Avelino da Silva e Maria Ferreira Fidelis. Setor 8. Antônio Marcos Moreira Feliciano. Setor 9. SN de Souza Pereira, Firmina Tailax Ferreira Feliciano, Liberti Andrade, Luísa Alves de Carvalho, Maria Almíria de Araújo Oliveira, Neosvan Leite Araújo Parnaíba, Raimunda Alves Diniz, Rosimere Silva dos Santos e Sebastião Ribeiro de Matos. Setor 10. Francisca Lisboa Lima de Carvalho, Francisca Meirelle Diniz Ferreira, Jucisânia Keise Rolim Ferreira, Maria Betânia Rogério Moreira, Maria Taicide de Holanda Alves, Rafael Kennedy Bezerra de Andrade, Silvana Rolim Ferreira, Leida Maria Lima Ramalho, Roger Rodrigues Moraes Guedes e Francisca Kaline Leandro de Moraes. Setor 11. Maria de Lourdes Vieira e Analice Vieira Paz. Setor 12. Maria de Fátima de Souza Gonçalves e Adriano Max Moreira Feliciano. Setor 13. Francisca Monteiro de Oliveira, José Holanda Rolim e Fabiana dos Santos. Setor 14. Cícera Daiane Santana dos Santos, Alice Maria da Silva Holanda, Darlene Santana dos Santos e Jane Érica Alves Santana. Jocélio Lopes Dias, Maria de Fátima Ferreira Leandro, Maria Santana Duarte Matias e Edson Santo Vieira. Setor 15. Josefa França Duarte, Josefa da Silva Ricarte, Maria Nunes Lima Nascimento e Nilda Duarte Holanda. Setor 16.
Lanúzia Brito da Silva e Maria Inês Dantas. Setor 18. Fabiana Guedes Silva, Francisco Ramalho Neto, Geraldo Juvencio da Silva, Luzanira da Conceição Silva, Isabel Lima da Silva e Raimundo Amaurílio Araújo Oliveira. Aniversariantes de casamento: Francisco da Chaga Ribeiro Duarte e Ana Mariano de Moura Ribeiro, Francisco Gomes Diniz e Anelita Souza Diniz, José Nunes Pereira e Maria Germano da Silva, Carlos Sérgio Ferreira Moreira e Maria Lucimar Moreira Pinheiro, Sebastião Vicente Feliciano e Maria Nilda Guedes Feliciano, Almir Ramalho e Leda Maria Lima Ramalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Intenções da Santa Missa. Pais falecidos: Ariamiro Pereira da Silva, Antônio Moreira de Menezes, Cícero Vicente de Souza, José Raimundo Alves, Manuel Pinheiro de Sales, Manuel Pereira da Silva, Francisco Vieira, Francisco Chagas da Silva, José Ferreira de Souza, Francisco Ribeiro Campos, Severino Avelino de Souza, José Bonifácio de Moura, José Paes Neto, Francisco Florencio dos Santos, Francisco Assis de Santana, José Miguel Sobrinho, Valdenor Miguel Braz, José Pereira da Silva, Francisco Pereira Nunes, José Pereira Nunes, Vicente Gonçalves de Souza, José Lopes de Sales, Eduardo Lopes de Sales. Pais vivos: José Holanda Rolim, José Gilvan Chagas da Silva, Antônio Marcos Moreira Feliciano, José Jadson Pereira de Souza, José Adilton Bento Clementino, Antônio Clementino, Fernando Lopes Ferreira Gondim, José Geraldo Pereira, José Welton Alves da Silva, Francisco Gomes Ramalho, Paulo André Gomes da Silva, Erivelton Alencar Ferreira, José Wilson Félix Ferreira, Antônio Assis de Santana, Francisco Ivon dos Santos, Ivon Kleber Braz dos Santos, José Pitácio de Souza, Francisco Iranildo dos Santos. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções que cada um tem no seu coração. Rezemos pelas famílias, em especial pela pastoral da família da nossa comunidade, da nossa paróquia. Como igreja, subimos ao altar do Senhor para celebrar o mistério do Cristo ressuscitado no meio de nós. Confessamos nossa fé no Cristo, pão da vida. Nesta celebração, recordamos a vida de nossos pais, homens fortalecidos por Deus para educar e conduzir seus filhos. Recordamos também os pais que estão desempregados, enfermos, e confiamos nas mãos do Senhor os que já faleceram. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa cantando.
A cidade está murada, já não encontro mais entrada para a vida plena. Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída. As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar. Preciso ouvir a voz de Deus, me pôr a caminho e elevar o meu clamor ao céu. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, e ao clamar o santo nome do Senhor, as muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor Jesus. Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança o perdão e a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós os damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória. E a nós a sua paz, Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória. E a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória. E a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória. E a nós a sua paz. Oremos. Além das intenções que já foram apresentadas, coloquemos diante do altar de Deus aquelas que estão em nossos corações. Rezando por todos nós aqui reunidos, os dizimistas da nossa comunidade paroquial, por todos os pais, por todas as famílias, neste dia em que a Igreja celebra a abertura da Semana Nacional da Família. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou no deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu,
bebeu e tomou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, com toda espécie de maldade. Sede bons uns para os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutualmente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como os filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então podes dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, a igreja, nós aqui reunidos como igreja, temos muitos motivos para elevar a Deus a nossa ação de graças. Estamos
por ocasião do segundo domingo do mês, rezando com todos os dizimistas, vocês, né, da nossa comunidade paroquial, a quem nós elevamos nossa gratidão pela fidelidade, pela perseverança, pela presença. Agradecemos ao Senhor neste dia também porque estamos com esta celebração dando graças a Deus pelo acontecimento do cerco de Jericó durante a semana em nossa comunidade paroquial. Com certeza, um momento marcante que elevou os corações daqueles que desse momento participaram, né? Ao terminar, ele deve produzir os frutos no coração e na vida de quem experimentou a graça do Senhor oferecida nestes momentos tão sublimes da nossa vivência semanal em nossa igreja particular de Baixio. Estamos celebrando o Dia dos Pais, né? Também neste segundo domingo de agosto, como é costume, dando graças a Deus por todos os pais, neste mês em que celebramos as vocações. Somos chamados a rezar por todas as vocações. O Pai, a figura do Pai, nos indica uma vocação sublime, importante na vida de cada um de nós. Então, damos graças a Deus por todos os pais vivos, por aqueles que já cumpriram sua vida neste mundo, sua missão neste mundo, e já partiram para o Pai, pela experiência da morte. Damos graças a Deus porque celebramos com a Igreja no Brasil a abertura da Semana Nacional da Família. Todos os anos, neste mês, acontece a Semana Nacional da Família, celebrada em todas as paróquias da Igreja no Brasil, e quer ser um tempo oportuno em que quer se dar ênfase a uma discussão no sentido da conscientização da importância da família, do objetivo da família, né? Da missão que tem a família enquanto uma instituição divina, enquanto uma célula da sociedade que constrói a nossa sociedade, enquanto uma igreja doméstica que deve ser cultivadora de todos os valores que faz com que a família se constitua como uma família segundo o coração de Deus. A família que tem como chefe justamente o pai, né? A figura do pai, que ao lado da mãe tem a responsabilidade de educar e encaminhar, conduzir os filhos nos caminhos que levam à felicidade e à realização. Nossos pais terrenos são figuras do Pai por excelência, que é Deus. É uma prefiguração do Pai maior, que é Deus, né? O Pai terreno é aquele que trabalha na labuta de cada dia com a preocupação de alimentar os seus filhos, de prover o sustento da sua família, né? E se preocupa em oferecer este alimento ao lado da esposa, podemos dizer que não somente materialmente falando, também envolvendo uma realidade que faz com que os filhos se realizem na vida, mas também oferecendo a sabedoria, o conhecimento, os conselhos, os costumes, toda essa manadas de coisas, né, que contribuem para o bem viver, que contribuem para o bem no ser, o alimento que se compra a partir, né, que se consegue a partir do derramamento do suor do rosto, mas também o alimento da sabedoria, o alimento da espiritualidade, que contribui para que
os filhos sejam cidadãos de bens, sejam pessoas que se preocupem não somente com a realidade terrena, mas que sejam encaminhados a partir desse testemunho para uma experiência de fé, para uma experiência com aquele Pai maior que é Deus, que é a causa e a razão de toda essa realidade. Pois bem, o Pai do céu, né, é aquele que nos alimenta. Se o Pai terreno é aquele que se preocupa em alimentar e conduzir bem os seus filhos, quanto mais o Pai do céu, o autor da vida, aquele que nos chama a viver plenamente na comunhão com Ele, que nos chama a sermos felizes, a sermos justos, estando nessa realidade de mundo marcado pela realidade de incoerência, de relativismo em relação ao próprio Deus e aos valores do alto que constrói a dignidade do cristão, somos convidados aí a prescindirmos dessa realidade mundana e a nos orientar, né, diante daquilo que Deus pede de nós, do alimento que Deus nos proporciona de tantas formas, nos fazendo assim crescermos espiritualmente, crescermos na fé e sermos autênticas testemunhas do reino. Assim como o Pai terreno, o Pai do céu é aquele que provê o nosso sustento, se preocupa com a fome física e espiritual dos seus filhos, né? Porque o Pai é essa figura que se preocupa com o bem dos seus filhos. Deus não perde essa condição. Nós escutamos a palavra de Deus na primeira leitura, nos mostrando justamente essa presença e esta saciação que Deus faz na vida de quem está faminto, seja diante das dificuldades que precisa vencer, dos desafios que tem que enfrentar, seja diante da fome física que tem. O profeta Elias é um homem chamado por Deus para anunciar Deus como o libertador diante da maldade e da justiça que reinava em Israel. Diante dos maus profetas, que às vezes falavam em nome de Deus, mas estavam agindo para favorecer os deuses da mitologia, para favorecer o rei, né? E o profeta por excelência, não por excelência, né? O profeta por excelência é Jesus, mas o profeta verdadeiro, autêntico, aquele chamado por Deus, é aquele que não compactua com essa realidade. Anuncia o bem, mas anuncia também o castigo, se não se procura mudar esta condição mundana que distancia de Deus. E por isso, num dado momento, Elias desafiou os profetas de Baal, um deus terreno, e nesse duelo 400 profetas de Baal foram vencidos e destruídos, né? Por conta disso, o rei Acabe, com sua esposa Jezabel, prometeu matar o profeta Elias, matar o que estava a incomodar o seu reinado, né? Por isso, o profeta foge para o deserto. A leitura começa dizendo, livro dos Reis, que ele entrou deserto adentro e caminhou um dia inteiro, até chegar num lugar, numa gruta, onde se refugiou, muito cansado, com medo da morte, dos insultos e da perseguição que estava a sofrer. E diante deste sentimento de tortura, o profeta pede a morte. Mas ele era um homem chamado por Deus para agir em nome de Deus, em favor do seu povo, né? E Deus, quando chama alguém para o discipulado, para a condição de profeta,
é aquele que sabe que nem sempre este que é chamado está totalmente preparado, mas precisa ser completado nesta preparação. E é por isso que, diante da reclamação, diante do pedido de morte, Deus que o chamou não desiste de continuar confiando naquilo, na capacidade deste que é chamado e na sua condição de ser colaborador na construção do seu reino, né? E por isso, o profeta que dorme cansado, acorda e vê ali um pão na cinza, assado, vê uma bilha de água, pão que sacia sua fome física e água que alimenta e sacia a sua sede. Mas não é suficiente para recobrar as forças, e por isso dorme de novo. E por uma segunda vez, o anjo do Senhor aparece, toca nele e manda que se alimente novamente, porque ainda tem uma longa caminhada pela frente até chegar ao monte de Deus, o Horebe, o monte do encontro com o Senhor. O profeta então se alimenta e agora está encorajado. Vai a leitura dizer que com este alimento caminhou 40 dias e 40 noites. Ora, humanamente falando, alguém se alimentar 2 vezes e conseguir caminhar 40 dias e 40 noites, a chegar a um determinado lugar sem se alimentar de novo, é impossível, né? Mas isso quer dar ênfase justamente a esta presença de Deus na vida daquele que é chamado, que alimenta a pessoa espiritualmente, né? A fome física, ela vai sendo sentida, saciada, sentida de novo e saciada. Mas a fome espiritual é saciada por aquele que compreende a lógica de Deus, aquele que entende o chamado de Deus, que se deixa conduzir por esse chamado. E esse que é chamado, que compreende essa lógica, é aquele que aprendeu que a sua missão só pode acontecer com êxito se esse está de fato ligado àquele que chamou, aquele que procura se alimentar do alimento que aquele que chamou oferece, que fortalece, que sacia, que conduz. Então é com esta força de Deus, né? Com este alimento, este pão comido por 2 vezes, esta água, Deus confere a sua graça de força, de coragem, de entusiasmo, para que se possa caminhar, né? O profeta e aquele que está na missão possa caminhar perseverante, fiel, diante dos insultos e dos desafios que a caminhada e que a vida nos coloca. O deserto aqui quer nos lembrar justamente esta condição a qual estamos inseridos, este caminhar. Nós nascemos, fomos batizados, chamados pelo Senhor a seguir o seu caminho, que nos conduz ao encontro com Ele, ao monte de Deus, ao monte Horebe, ao encontro com o Senhor. E este encontro definitivo se dá naquele encontro derradeiro, podemos assim dizer, em relação a esta nossa presença no mundo, a experiência da morte, assim podemos dizer, que nos leva ao encontro com o Pai, que acontecerá justamente a partir da capacidade de se ter experimentado o alimento que nos conscientiza, que nos entusiasma, que nos fortalece, que nos conduz na caminhada diante dos sofrimentos, das frustrações, de tudo aquilo que nos angustia, que nos faz chorar, que nos faz às vezes querer morrer diante da dificuldade. Talvez se fôssemos perguntar aqui, alguém fosse dizer que já pediu a morte num determinado momento de dificuldade, né? Mas isso faz parte da fraqueza humana, né? Da nossa fraqueza. Mas Deus não olha tanto para esta fraqueza, mas para a capacidade que podemos ter de vencermos esta fraqueza, de nos encorajar a partir do alimento que Ele nos dá,
para que possamos, de fato, nos manter na missão, na fidelidade, na perseverança, na capacidade de sermos testemunhas do seu reino, testemunhas do Evangelho, testemunhas da fé, né? Se Deus, o Pai, alimentou o profeta, assim como alimentou o povo no deserto com o maná, também, né, naquele tempo, também nos tempos atuais, nos tempos presentes, no tempo da plenitude, Deus nos alimenta por meio dele mesmo, que vem ao nosso encontro na pessoa do seu Filho Jesus. Escutamos o texto do Evangelho, onde nos mostra, logo no início, uma murmuração dos judeus a respeito da afirmação que Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E aí, o que é que motiva os judeus a murmurarem? Eles estão se pautando na sua forma de pensar unicamente pela a lógica humana, pela realidade humana. Questionam a origem de Jesus. Não é filho de José, de Maria, não é daqui do nosso meio, não tem olhos para enxergar, coração para sentir a presença divina de Cristo como este enviado de Deus, como este verdadeiro pão do céu. Por isso ficam na murmuração. O Senhor aproveita para fazer como que um convite a que é preciso se deixar atrair pelo Pai, escutar a voz de Deus, assim como o profeta escutou, assim como tantos escutaram ao longo da caminhada e se deixaram guiar por ele. Quem escuta a voz de Deus segue Jesus, aceita Jesus como o pão que alimenta. Nesse sentido, não somente a Eucaristia, instituída pelo Senhor para ser este alimento de vida eterna, mas todos os valores que o Senhor nos proporciona por meio da sua igreja, que são alimentos para a nossa vida espiritual, que nos torna sábios, que nos torna fortes, corajosos, para caminharmos diante dos sofrimentos, das dificuldades da vida, diante das desilusões, sem desanimar e sem desistir da missão e da responsabilidade que nos é dada na caminhada. E que muitas vezes é nos dada porque nós nos propomos a isso, naquela especificidade da vocação que escolhemos vivenciar no mundo, né? Então Deus é este alimento e quer favorecer este alimento. Então Jesus vai dizer, Ele é o pão do céu. E este pão alimenta, e estes que se alimentam do seu pão e que procuram de fato viver conforme o que Ele propõe, serão aqueles que são chamados a ressuscitar com Ele, né? E são aqueles que são considerados todos discípulos de Deus, porque tem uma fé que faz aderir ao Senhor e a sua proposta de vida como uma vivência prefigurativa desta comunhão plena com o Senhor. E nessa caminhada e no desenvolver desta missão que o Senhor nos confia, como confiou ao profeta, vamos sentir, num dado momento, aquilo que o profeta sentiu. Mas Deus não nos dá uma missão, um desafio, sem que Ele mesmo nos possa consolar, nos possa fortalecer, para que possamos cumpri-la no mundo, né? A missão que Deus nos dá, Ele nos dá, e nenhuma missão dada por Deus é impossível de ser realizada, porque quando Ele dá porque sabe que aquele que a recebe é capaz de cumprir, é capaz de viver. Aí é preciso não se fechar diante da dificuldade ou da incompreensão pela murmuração, pela indiferença, pela rejeição, mas ter a capacidade de se colocar diante da grandeza deste Deus amor,
que não deixa de nos alimentar, que não deixa de vir ao nosso encontro, de caminhar conosco, de nos conduzir neste deserto da vida, onde somos provados na fé, onde somos chamados a amadurecer na fé, na consciência desses chamados pelo Senhor para ser testemunhas do seu reino no mundo. Então, é preciso querermos comer o pão do céu, né? A Eucaristia que nós estamos a celebrar, é um sacrifício do Senhor Jesus, que se oferece para nos oferecer o pão da vida, este alimento que nos fortalece. Mas, agregado a este pão, existem muitos outros alimentos que o Senhor quer nos dar. Nos proporciona a oração, né? A leitura da palavra, que nos fortalece, que nos ajuda a, de fato, caminharmos de forma a sermos superadores da nossa fraqueza humana, da nossa lamúria, daquilo que pode querer nos fazer desistir de realizar no mundo a vocação e a missão que o Senhor nos dá, né? Então, somos convidados a pedir a Ele esta graça, e que, contando com esta graça, de estarmos unidos ao Senhor, porque escutamos Deus que nos chama, nos conduz ao seu Filho, alimentados pela Eucaristia, somos chamados a sermos testemunhas na comunidade a qual estamos inseridos, sendo capazes de sermos promovedores de uma realidade harmoniosa, né? Não sermos motivo de divisão, de injúria, mas sermos motivo de harmonia, de alegria, de vida em comunhão. Essa realidade que nos propõe a segunda leitura que nós escutamos, quando o apóstolo fala para os membros de uma comunidade que precisavam crescer mais nesta consciência e por isso deviam se pautar pela ação do Espírito na vida, o Espírito de Deus, que é Espírito de bondade, que é Espírito de união, de solidariedade, de simplicidade, de amor, de bondade. Nunca um espírito de divisão, de contendas, de brigas, de desarmonia. Esse é o espírito contrário ao Espírito de Deus, né? E nós fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, e é isso que Paulo quer lembrar à sua comunidade, como a cada um de nós hoje. E esse Espírito está em nós e deve nos conduzir a nossa vida diante de todas as situações. Se o Espírito de Deus está em nós e nós damos a oportunidade que Ele haja em nós e nos conduza, não vamos dar lugar a essa realidade de indiferença na nossa convivência e nos nossos relacionamentos, né? Não vamos dar lugar. Pode até ser que num dado momento queiramos dar, mas a nossa consciência nos acusa, no sentido de dizer, não é por aí. É preciso ter a capacidade de ser forte para rejeitar essas realidades que faz com que haja na comunidade, seja ela qual for, esse espírito de divisão. Porque aí é deixar de lado o Espírito de Deus para se pautar pelo Espírito do mundo, o Espírito do demônio, que é de fato aquele que divide, que gera contendas, brigas e tantas coisas, né? Então é este Espírito que deve então nos conduzir. E aí, este Espírito em nós, que quer ser uma forma de alimento, estarmos alimentados pelo Senhor, pela Eucaristia, pelos sacramentos, pela oração, por toda a força de Deus que nos vem de diversas formas, então constitui um jeito de fazer com que nós possamos viver esta harmonia entre nós, com Deus e com os irmãos, né? Construindo-nos assim como a verdadeira família de Deus presente no mundo, que procura, por meio do esforço que deve fazer, banir do seu meio o pecado, que às vezes aparece
como de uma forma atrativa, né? Uma forma boa, que a gente pode achar atrativo, pode achar bom, mas que às vezes tem uma consequência desastrosa na vida da pessoa. Se não nos fortalecemos, se não nos alimentamos no Senhor, se não deixamos nos conduzir por este Espírito que está em nós, facilmente vamos nos deixar seduzir pelas atrações que faz o demônio, o pecado. E assim nos tornarmos incoerentes, assim, nesta caminhada, neste mundo e na missão que Deus pede de nós. Estarmos servindo a outro Deus e não ao Deus verdadeiro. Então, neste dia em que celebramos a abertura da Semana Nacional da Família, peçamos a intercessão da Sagrada Família por todos nós, por nossas famílias, para que, a exemplo da Sagrada Família, nossas famílias alimentadas com o pão do céu, alimentadas com os valores que Deus propõe, possa no mundo ser de fato essas testemunhas autênticas do reino de Deus. Todos e cada um de nós que somos membros e pertencemos a uma família. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Pai de bondade as nossas preces e transformemos a palavra de Deus ouvida em nossa oração sincera, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Que a Igreja, corpo místico de Cristo, celebrando o seu mistério redentor, aumente cada vez mais a comunhão entre os cristãos e supere toda divisão, nós vos pedimos. Mostrai, Senhor, o vosso amor. Abençoai os pais em sua missão de educar e conduzir seus filhos. Dai esperança aos que estão desempregados. Cuidai dos que estão doentes e fortalecei os necessitados de vossa ajuda. Nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Que esta Semana Nacional da Família possa produzir em nós os frutos gerados pela vossa graça, para que sejamos verdadeiras casas de comunhão, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Que o Espírito Santo ilumine a vida e os corações de nossos dizimistas, para que eles possam sempre entender que seu dízimo é uma forma de gratidão a Deus. Nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com bondade as nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, que tem aí sua carteirinha do dízimo, segure na mão, vamos rezar juntos a oração do dizimista. Recebe, Senhor, o meu dízimo deste mês. Não é uma esmola, porque não és mendigo. Não é uma contribuição, porque dela não precisas. Não é o resto do que me sobra que eu te ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento. Tudo é teu e te oferecemos o que tua mão nos deu. Amém. Agora ainda permaneçamos em pé para acolhermos a procissão que entra trazendo os dons eucarísticos para o santo sacrifício. Na terra e o coração além,
deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. E este trigo maduro a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. No nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz.
santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os bispos da Igreja e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Um instantezinho de silêncio, lembremos especialmente os pais falecidos. Na pessoa do meu pai, Pedro Bernardino, rezo por todos os pais falecidos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Pão viverá para sempre. Só tu tens palavra de vida, vida eterna. Para onde ir? Longe de ti, tu nos atraístes, ó Senhor. Aqui, cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Deus entre nós, holocausto de amor, eterna e nova aliança em teu sangue, elevado na cruz, Cordeiro de Deus, tu nos atraíste, ó Senhor, nós somos teus. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que
gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, no salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de pai. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de pai, num abraço de pai. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na sua verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem é pai aqui, levante o braço. Muito bem.
Quem faz aniversário hoje ou nesses dias, levanta o braço. Essa amiga, várias pessoas, né? Muito bem. Então, para os pais aqui presentes, para os que rezam conosco virtualmente, por todos os aniversariantes do mês, os presentes aqui na igreja, os que estão em casa, vamos cantar os parabéns, né? Acolham os parabéns da comunidade. Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Viva os nossos pais! Viva! Viva as famílias! Viva os nossos dizimistas! Viva! Viva Jesus Cristo! Então, a Pastoral da Família divulgou aí nos grupos da paróquia uma programação que será executada esta semana, dando ênfase a essa realidade da família. Né? Oi? Não estou entendendo. Pode sim. Então vamos escutar um instantezinho aí de paciência, vamos escutar a programação. Boa noite a todos. Boa noite. A Pastoral Familiar convida a todos para participarem da programação religiosa em virtude da semana dedicada às famílias, a qual se iniciou hoje com a Santa Missa. O primeiro encontro será realizado amanhã na comunidade do Sítio Moura. Terça-feira, dia 10, o encontro será realizado no Sítio Baixio Grande, com a participação do Terço dos Homens e das Famílias. Quarta-feira, dia 11, o encontro será na Igreja Matriz, com a participação do Terço dos Homens e das Famílias. Quinta, dia 12, missa de adoração ao Santíssimo. Sexta-feira, dia 13, o encontro será novamente na Igreja Matriz, com o ECC e família. Sábado, o encontro será na Rua Maria do Socorro de Faria, com as famílias. Pedimos às famílias que não puder acompanhar conosco, reúna-se com suas famílias e reze em casa. Também avisamos que a PASCOM irá nos acompanhar e será transmitida pelo Facebook da paróquia. Desde já, agradecemos. Então, é uma programação um pouco limitada, né? Porque na reunião de preparação, o povo quis fazer algo mais simples, tendo em vista essa realidade pandêmica que ultimamente no nosso município tem se agravado, né? A gente precisa ter os cuidados. O novo decreto municipal libera 50% de participação dos fiéis na igreja, de acordo com sua capacidade.
e estende o horário de acontecimento até as 10 horas da noite. Então, 50% significa que na igreja 2 pessoas em cada banco e algumas cadeiras lá atrás, lá fora, né? Vocês olhem aí no banco, tem um adesivo. O que é que está escrito aí no adesivo? Olha aí. No adesivo do banco, no banco você está sentado, tem um adesivo. O que é que está escrito? Assento interditado, né? Então significa que aí nesse lugar não deve sentar ninguém, né? Senta uma pessoa para um lado e outra pessoa para outro. Isso para a gente estar respeitando as orientações da Secretaria de Saúde, certo? Então, quando vocês chegarem na igreja, então se lembrem disso. Sentam de um lado, outro de outro. Se os bancos estiverem cheios, você pega uma cadeirinha e senta do lado, lá atrás ou lá fora, né? Mantendo o distanciamento e os cuidados, ok? Próxima quarta-feira, dia 11, dia de Santa Clara, é o dia que nós vamos dar início à peregrinação de São Francisco. O ano passado nós não fizemos, este ano, com a graça de Deus, faremos, porque na reunião com as comunidades, elas aceitaram, né? Está vendo um barulhinho, né? Vamos escutar, né? Para depois a gente não ficar em dúvida no que está sendo dito, né? Fazer um esforço para escutar, a gente termina já, né? Então, as comunidades aceitando, vai ter a peregrinação com esses cuidados, com pouca gente, uma comunidade indo entregar a outra só com 3 ou 4 pessoas, né? Então, nós vamos, na quarta-feira, a partir das 5h30 da tarde, conduzir a imagem de São Francisco para a comunidade Moura, onde vai estar sendo aberta a festa do Imaculado Coração de Maria. É claro que nós não podemos contar com o acompanhamento de tantas pessoas, tanto carro, como todo ano fazemos, né? Não podemos, porque essa realidade não nos permite. É apenas a tipo de informação, para ficarmos por dentro dessa realidade que quer ser o início da pré-festa do nosso padroeiro, envolvendo todas as nossas comunidades paroquiais, comunidades rurais, né? E já pedimos a oração de todos em favor da festa do nosso padroeiro. O empenho também naquilo que for pedido, para que possamos realizar a festa que está já próxima, né? A festa do povo é feita pelo povo, ok? A Semana da Família, né? Que vai, como vimos, a programação é um pouco limitada, não é tão abrangente, mas fica o convite, a proposta para que as famílias em suas casas façam momentos, né, de reflexão, de oração juntos. Se reúnam para rezar durante esta semana o terço, para dialogar sobre a importância da família, a responsabilidade, o papel de cada um, né, de cada membro da família, do pai, da mãe, dos filhos. Celebrar a Semana Nacional da Família quer ser esta proposta em que, a partir dela, se dá ênfase justamente a esse objetivo que tem a família. É chamada a ser uma igreja doméstica, a cultivar os valores a partir da responsabilidade de cada um, e a ser um ambiente harmonioso, né? Então, que a gente não deixe passar em branco, mas que no seio da família faça algo para marcar esta semana, que quer despertar em todos os nossos lares essa preocupação com uma família unida, uma família harmoniosa, que se constitua a partir da espiritualidade da Sagrada Família, aqui do nosso lado, Jesus, Maria e José. Agradecemos a todos os nossos dizimistas, a presença, a fidelidade. Agradecemos a Pastoral do Dízimo, que sempre é fiel neste seu trabalho. Esse mês teve uma dificuldadezinha, porque a secretaria permaneceu durante um tempo fechada em relação à distribuição dos envelopes, mas graças a Deus deu certo, né?
Então, gratidão a todos, a toda a equipe celebrativa, a todos que durante a semana estiveram aqui participando do Cerco de Jericó, com a presença, com o momento de adoração, que certamente deve ter sido marcante na vida de cada um, daqueles que passaram contribuindo com a reflexão da palavra, né? Daqueles que estiveram servindo de alguma forma e fazendo este momento acontecer. Vamos juntar tudo isso e colocar diante de Jesus sacramentado, pedindo a Ele a sua bênção para todos nós, para nossas famílias, né, para toda a nossa comunidade paroquial. Assim, concluindo a Santa Missa, esta semana do Cerco de Jericó. Lembrando que hoje não vamos prestar contas do dízimo, justamente porque a secretária paroquial estava de férias e não foi possível concluir a prestação de contas, né? No próximo domingo, a gente faz a prestação de contas do mês anterior, ok? Então, nós lembramos que assim, a questão dos bancos é 2 pessoas, né? Uma para um lado, outra para outro, mas se tem 3 pessoas que é da mesma casa, veio da mesma casa, então pode sentar os 3, ok? Então nos preparemos para receber a bênção da Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegado a hora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, E a força do alto os revestirá, e o fogo que abrasa os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará, brilhará, brilhará também neste lugar.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, diante de Jesus coloquemos tudo aquilo que está em nosso coração, os sentimentos de alegria ou de tristeza. Cada um sabe. Coloque diante de Jesus sua gratidão pelas graças proporcionadas durante esses dias, por pertencer a uma família, por ter participado do cerco de Jericó durante esses dias, pelo seu pai, que esteja vivo ou morto, seja grato ao Senhor, que a bênção que Ele quer nos conceder neste dia seja esta bênção que atinja o mais profundo do nosso ser, que nos conduza na caminhada, nos fazendo produzir frutos a partir da experiência vivenciada esses dias diante do Santíssimo Sacramento, diante das pregações da Palavra de Deus. Nos ajude a que no seio de uma família sejamos colaboradores de uma vida harmoniosa, de um lar harmonioso, testemunhando a nossa fé, deixando-nos cada um conduzir pelo Espírito de Deus que está em nós. Que o Senhor visite os lares de nossa comunidade paroquial, sensibilizando os corações a que possam estes dias se abrir a graça que o Senhor quer proporcionar esta semana da família, a fazer algo como iniciativa da própria família, a crescer na consciência da responsabilidade que lhes cabe. Que o Senhor derrama em nosso coração e na nossa vida as graças de que necessitamos, a força que tem Ele como fonte para nos fazer caminhar como discípulos, como testemunhas de Jesus do Evangelho. Peçamos a bênção de Jesus. Tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha
eterno Pai, cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos celebrar os louvores ao Cordeiro por nós imolado, presente sobre os véus dos sacramentos, para que mereçamos contemplá-lo quando se manifestar em sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito
seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, porque se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano,
Deus que não sabe o que é falhar, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar, soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Nossa gratidão a todos pela paciência, né? Temos muitos motivos para demorarmos mais um pouco, desfrutar desta presença do Senhor, deste pão do céu entre nós. Feliz semana a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais do que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder trocar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.